Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus, a graça e a paz, tudo bem com você? Eu espero que sim. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que você está com a gente aí. Se é a primeira vez que você entra no nosso canal, eu já quero lhe pedir que fique até o final, tá bom? Dê o seu like, se inscreva aí no nosso canal, ative o sininho, tá bom? Não deixe de nos ajudar, tá? Quando você faz isso, o YouTube ele faz com que nossos vídeos alcancem mais pessoas, tá bom? Compartilhe também, deixe o seu comentário, é muito bom saber a sua opinião, afinal esse vídeo não é feito só por mim, é feito para nós e por nós, tá bom? Para você que já é inscrito, deixe o seu like também, não esqueça, tá? Deixe o seu comentário, tá bom? Compartilhe esse vídeo com alguém, e que bom que você está de novo com a gente, tá? Hoje um assunto tão bom, tão importante, nós vamos falar sobre a EBD, tá? Nós estamos no quarto trimestre de 2023, na revista do comentarista, autor Wagner Gabi, que tem como tema Missões, até os confins da terra, pregando o Evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Essa é a revista dos adultos, tá bom? E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 8, que passará na maioria de nossas igrejas no dia 19 de novembro de 2023. Pois é, passamos da metade do nosso trimestre. Que bom ter você aqui todo esse período. E junto chegaremos mais longe em nome de Jesus, aonde Ele quiser. A lição de número 8 tem como título Missionários Fazedores de Tendas, tá? Então nós vamos hoje abordar esse assunto dentro da lição da perspectiva bíblica da nossa revista do quarto trimestre e vamos sendo juntos edificados pela palavra de Deus. Existem tipos de missionários. A maioria conhece os missionários que têm já por costume de nossas igrejas, pela história, de largar tudo e ir para outros povos, tá? Existem muitos locais onde é fechado para o evangelho e você não pode entrar como missionário, você sabia? E tem muitos missionários que entram como um profissional, sabia disso? Um professor, um médico, um enfermeiro e etc. Outros já estão em países como missionários e para complementar o seu sustento, colocam em prática sua qualificação profissional. O próprio Jesus tinha uma profissão, uma qualificação. Mateus capítulo 6, versículo 3. Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, e irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? Então Jesus ele tinha uma qualificação profissional e também tinha um ministério, tá? É possível conciliar missões e o meu trabalho? Vamos ver isso dentro dessa lição. Para isso nós temos como texto áureo o texto de Atos 20, versículo 34. Vós mesmos sabeis que, para o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. A verdade prática nos diz que é possível servir a Deus e aos outros por meio da nossa profissão, onde quer que você vá. Vai na descrição, para você que já sabe, então vou reforçar o aviso. Para você que ainda não sabe, vai na nossa descrição, a descrição do vídeo, tem link lá para muita coisa boa que vai ajudar na sua escola bíblica dominical, tá bom? Você acha dinâmica, subsídios, além das nossas redes sociais. Não é minha rede social pessoal, é as redes sociais que tem por objetivo Escola Bíblica Dominical, tá? Uma é a página no Facebook, do mesmo canal do YouTube, que é o Colégio do Discípulo, e a outra é o Instagram Manual da EBD, que é o Instagram
do nosso grupo no WhatsApp, Manual da EBD, que tem por intuito e objetivo apenas falar e abordar sobre a escola bíblica dominical. Se você é aluno, se você é professor principalmente, superintendente, lá tem muito conteúdo bom para a sua escola dominical. Slides dinâmicas, subsídios, certificados para a escola bíblica dominical, chamadas para a sua escola dominical, não só da lição dos adultos, mas também tem das outras classes, tá bom? A leitura bíblica em classe está em Atos 18, do 1 ao 5, e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, tá? Não é necessário nós lermos para ganhar tempo, e também porque esses textos vão ser citados aqui ao decorrer da lição. Então, Paulo, ele encoraja os cristãos a cuidar dos próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos. Fazer ao contrário coloca um fardo de dependência nas costas da igreja e dá mau testemunho para os de fora. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, 11 e 12, Paulo diz: porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando, antes fazendo coisas vãs. A esses tais, porém, mandamos e exortamos que, trabalhando com sossego, comam do seu próprio pão. Paulo chega a dizer: quem não quer trabalhar, não coma. A introdução começa com uma pergunta: é preciso abandonar a vocação profissional para exercer o seu chamado missionário? Só existe apenas um modelo de chamado missionário? Chamado missionário e vida profissional são irreconciliáveis? A lição dessa semana traz uma reflexão à luz da vida do apóstolo Paulo como alguém que ao mesmo tempo exerce uma profissão e anuncia o Evangelho de Cristo. De acordo com esse exemplo bíblico, vamos meditar a respeito dos fazedores de tendas. O que essa expressão quer dizer e até que ponto a vida profissional e o chamado missionário podem e devem se encontrar para a glória de Deus. O tópico 1 tem como título a vida profissional de Paulo e a sua vocação ministerial. E o subtópico 1 vai tratar sobre a profissão do apóstolo Paulo. O subtópico 2, como o apóstolo Paulo conjugava a vida profissional e ministerial. E o subtópico 3 fala sobre a ética financeira na atividade missionária de Paulo, tá? O texto da leitura bíblica em classe, um dos textos, que é Atos 18, do 1 ao 5, traz o exemplo de Paulo como profissional fazendo tendas. Paulo conheceu um casal chamado Priscila e Áquila, que tinham essa mesma profissão, romanos que foram morar em Corinto. Fabricar tendas, que era a profissão em comum que eles tinham, refere-se a pessoas que trabalhavam com couros ligados, talvez ao trabalho com tecido de pelo de cabra, o qual era confeccionado na Cilícia, região de onde Paulo se originava. Eles começaram a conciliar o tempo entre trabalho e também pregando na sinagoga aos sábados. Agora, como Paulo concilia isso? A tradição rabínica posterior confirma a importância de os mestres possuírem um ofício para ajudar o seu sustento, porque a tradição judaica exigia que os mestres religiosos oferecessem gratuitamente os seus serviços espirituais. Então cada rabino tinha que aprender uma profissão, e Paulo, mestre fariseu, já tinha aprendido uma profissão. E também na cultura judaica era tradição que os pais passassem as suas profissões para os seus filhos. Então era difícil não ter alguém com uma habilidade, uma profissão. Por exemplo, Jesus ele herdou a profissão de José, né? Então os pais passavam essas habilidades para os filhos. Paulo, nós vemos que ele não aceitava ofertas pessoais de quem ele ganhava para Cristo, pois ele não queria ganhar a confiança por motivo financeiro. Ele diz isso aos Coríntios na sua primeira epístola, no capítulo de número 9, o versículo 16 até o 18, que eu vou ler para você. Porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. E por isso
Se o faço de boa mente, terei bom prêmio, mas se de má vontade, apenas uma dispensação que me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o evangelho de Cristo para não abusar do meu poder no evangelho. Então, Paulo, ele tem essa escolha pessoal, tá? É interessante nós observarmos que ele ensina sobre a importância do sustento financeiro através das igrejas. Com Paulo, nós aprendemos que existem missionários que, quando necessário, vão usar a profissão para o próprio sustento. E com Priscila e Áquila, nós aprendemos que existem pessoas que serão missionários sem necessariamente viver da obra, sem abandonar o trabalho, tá? Mas o trabalho vai os sustentar e ainda vai os aproximar de pessoas de outros segmentos, de outra cultura, de outros povos, tá? E a gente vê como eles exerciam o chamado missionário, mesmo não abandonando o trabalho. Então Paulo, ele não fazia questão de receber para si ofertas em dinheiro, tá? Enviada pelas igrejas. Porém, ele ensinou que quem se dedica ao trabalho missionário deve ser sustentado pela igreja, como nós vimos nas lições anteriores, tá? Então, nós não podemos pegar isso como regra. Paulo, ele tem uma ideia pessoal, ele não gostava de receber as ofertas pessoais para não ser pesado àquelas igrejas. Porém, ele ensina que o missionário enviado pela igreja deve ser sustentado pela igreja, assim como Jesus também ensina que todo trabalhador é digno do seu salário. Paulo também diz que quem prega o evangelho deve viver do evangelho. O tópico 2 fala sobre missionários fazedores de tendas. O subtópico 1, fazedores de tendas. Subtópico 2, a força missionária no mundo. E o subtópico 3, o preparo dos fazedores de tenda. Tá? O termo fazedores de tenda é uma expressão missiológica que se refere aos profissionais que fazem missões. Os fazedores de tenda são vistos em toda a Bíblia, tá bom? Nós vemos as pessoas na Bíblia tendo suas respectivas profissões sendo comentadas na Bíblia. Alguns tiveram que abandoná-las, outros não. Eu tenho 2 exemplos aqui do Antigo Testamento. Por exemplo, nós vemos Daniel, que pelas suas qualificações destacadas na Babilônia, isso contribuiu para que ele exercesse sua função profética. Como também Esdras, como também Neemias, que era copeiro do rei. E a sua profissão lhe deu acesso direto ao rei. E isso contribuiu para que ele recebesse a autorização para a reconstrução da cidade. E na reconstrução dos muros e da cidade, como houve todo o reparo estrutural da cidade, nós vemos Esdras, que era escriba. E na reconstrução, o escriba foi fundamental para o resgate da lei e para a tradução da lei, tá bom? E no Novo Testamento nós vemos Jesus, por exemplo, ele tinha uma profissão, como eu já disse, uma qualificação, tá? Em uma área, ele era um carpinteiro, assim como alguns dos discípulos tiveram suas profissões citadas. Mas Paulo, ele é o maior exemplo, porque além dele ter uma qualificação, ele a usou em benefício do crescimento da obra missionária, não sendo pesado às igrejas. Então todo missionário ele é pesado à igreja? Lógico que não. Nós vemos na lição 7, por exemplo, na última lição, que se a igreja envia, ela deve ter a responsabilidade com seus missionários. Se não tem condições, ainda não faça missões transculturais. Não envie um missionário se não tem condição. Se conecte com uma igreja maior, ajude na contribuição com alguma igreja que faça missões transculturais. Mas se a igreja ainda é pequena, não tem condição de manter, não envie um missionário. Tá? O comentarista pastor Wagner Gabi, ele cita que, segundo alguns missiólogos, por muitos anos o entendimento e a forma de fazer missões consistia na prática de abandonar a vida secular, né, trabalhos profissionais, estudos, etc., para se dedicar integralmente à obra missionária. Hoje, né, o entendimento tornou-se mais amplo, mais abrangente. Estratégias têm sido dadas a nossos missionários. Tá? Ou seja, é perfeitamente possível ser um profissional ou empreendedor
e realizar a obra missionária sem a necessidade de abandonar a carreira profissional. Tá? O exemplo que dei no começo, tá? Por exemplo, que tem locais que você não vai poder entrar como missionário. E você vai ter que ter uma qualificação profissional para entrar em determinada área. Tá? E os missionários têm se aproveitado disso. E durante o decorrer da história, nós vemos que o trabalho missionário da igreja tem tomado maior força com profissionais e empreendedores, estudantes e etc., que vão para outros países e, através do seu trabalho, eles levam a mensagem, até mesmo em países onde o evangelho não é permitido. No nosso campo, na nossa igreja, teve o pastor Claudio Honor, por exemplo, que devido às suas qualificações profissionais, ele foi enviado pelo trabalho, não pela igreja, para Singapura, a serviço. Mas lá ele estará sendo um missionário. Lá ele estará falando de Jesus Cristo. Esse princípio é visto em 1 Coríntios, capítulo 9, o versículo 20 e 22, aonde Paulo diz: "E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, e para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar então os sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar à salvação de alguns." Então, às vezes é necessário se qualificar, se habilitar, se aproveitar da cultura, como Paulo faz em Atos 13, por exemplo, no Areópago, que ele usa um altar vazio para, segundo aquele altar, apresentar Cristo para as pessoas e ganhar almas, né? Então veja como ele é estratégico e como ele usa a própria cultura deles, né, para ganhar eles. Os empreendedores, médicos, enfermeiros e tantas outras profissões terão livre acesso aonde os tradicionais missionários plantadores de igreja não terão acesso. Então olha que estratégia boa. Poder ir livremente a um local, né, como missionário, e onde eu não posso ir livremente como missionário, por que não eu ir como um profissional e ali ser um missionário? Né? Então Paulo, ele teve que ir pregar em Roma, por exemplo, como prisioneiro. Olha como Deus ele tem suas estratégias. Né? Nós vemos em Atos capítulo 20, como Paulo ele é preso e ele é colocado em um navio para ser prisioneiro para os homens, mas para Deus missionário. Ele foi colocado naquele navio porque Deus queria que ele pregasse para César em Roma. E assim ele vai, com a passagem paga, com o navio, fazer a obra de Deus, porque Deus queria que ele fosse a Roma. Tá? Então Deus usa seus recursos e nossas qualificações profissionais serão um desses recursos para que Deus possa nos usar. Tá bom? E nesse período, onde tem se fechado algumas portas para pregar o Evangelho, não somente transcultural, mas também locais. Quantos enfermeiros cristãos têm sido usados para pacientes, alguns até morrendo, mas antes disso se convertendo ao Evangelho? E se você é um enfermeiro e não fala de Jesus para o seu paciente, deixa Deus lhe usar. Tá? Quantos professores estão aproveitando a oportunidade para ensinar nossas crianças contra essa ideologia do demônio, tá? Do gênero, para alcançar nossos jovens que têm sido corrompidos nas faculdades? Então, Deus tem usado os nossos profissionais. Agora, os nossos missionários tradicionais, que vivem da obra, eles não precisarão de uma profissão específica. A igreja vai o manter. Porém, os missionários que utilizam sua profissão, esses precisam ter um chamado e um preparo missionário. Porque o trabalho é uma qualificação. O serviço missionário é uma chamada e nós precisamos nos qualificar para atender essa chamada da melhor forma. Tá? De que adianta ter um ótimo profissional em campo e um péssimo missionário? De que adianta atender bem as necessidades do povo como um profissional, mas não ganhar almas para Jesus? Se Jesus fosse somente um carpinteiro, ele poderia produzir uma ótima cruz, mas ele mesmo não iria para ela.
Se Paulo fosse somente um ótimo fazedor de tenda, ele levaria pessoas para as tendas, mas não para Cristo. Então todo profissional precisa se qualificar como um bom missionário, ter o chamado, ter amor pelas almas e colocar sua profissão à disposição para que assim ele consiga exercer melhor a sua vocação. Falando em vocação, o tópico 3 fala sobre vocação profissional e missões. Subtópico 1 fala que é Deus quem chama. Subtópico 2, exercendo a vocação. E subtópico 3, minha profissão, meu campo missionário. Tá bom? E eu gostei aqui, tá? Porque o pastor Wagner Gabelli citou algo que nós estamos falando aqui nas lições, tá? Missões não é apenas transculturais. Existem missões locais e todo crente deve se envolver na sua igreja local e os trabalhos de evangelização, ação social, cultos ao ar livre, visitas, etc. Tudo isso é missão. Mas, o professor, evangelismo não é missão. Nem toda missão é evangelismo, mas todo evangelismo é missão. Quando a igreja sai para evangelizar, ela sai em uma missão. Todo crente tem uma missão, evangelizar, tá bom? Coloca isso na tua cabeça. Porém, existem pessoas que são chamadas por Deus para fazer missões transculturais, tá? E Deus vai capacitar. Ele chama, ele comissiona, ele habilita, ele capacita o crente, gera no crente o chamado, o envolvimento em causas específicas que nos levarão a trabalhar em atividades que fazem sentido, inclusive na nossa área pessoal, profissões e etc. Tá? Ou você acha que Neemias era copeiro por acaso? Esdras era escriba à toa? Não. Deus ele já sabia que precisaria dessas pessoas com essas profissões dentro da Babilônia para que ele pudesse gerar um propósito maior na frente. Nós vemos como a profissão deles era um propósito de Deus, tá? E como a profissão deles contribuiu para o agir de Deus. Então Deus tem todo o controle sobre o mundo, sobre a história, e ele vai nos encaixar no chamado. Agora nós precisamos fazer como Isaías e responder prontamente a esse chamado. Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versículo 8. Tá? Todos nós temos uma vocação. Deus nos criou para isso. A vocação é a maneira pela qual eu sirvo a Deus. E Paulo tinha certeza da sua vocação, ele fala em Gálatas 1 e em diversas outras epístolas, da certeza que ele tinha da sua vocação. Paulo ele tinha tanta certeza da sua vocação que o ministério de Paulo não era aceito até pelos próprios apóstolos, mas ele tinha tanta certeza que ele dizia com certeza da sua vocação, do seu chamado. Quando nós temos certeza da nossa vocação, nós serviremos a Deus com excelência e comprometimento. Tá bom? Então, eu não tenho chamado para um campo missionário. Tá? Mas onde você está? Você foi enviado por Deus para ser um missionário. Tá? E Deus chama profissionais para fazerem suas profissões um campo missionário. Tá? Você, nós somos vocacionados para servir a Cristo com o que somos e com o que temos para glorificar o nome do Senhor. Então Deus te colocou no seu trabalho para glorificar o nome dele. Tá? Às vezes sem falar, porque existem trabalhos também, né, que a gente tem que tomar cuidado. Existem trabalhos que pode ser uma grande porta para o evangelho ser pregado, mas nós temos que se atentar para o fato de alguns trabalhos não darem a nós essas condições, podendo até gerar demissões. Então nós precisamos entender, por isso que todo missionário tem que ter essa visão, entender o local, estudar o local, entender o cenário para nós podermos agir como o cenário nos permite, tá bom? Não seja fanático. O meu trabalho não permite que eu fale de Jesus, mas ele está comigo e eu vou sair gritando aqui que Jesus estava. Tenha estratégia, tá bom? Então, às vezes, Deus vai te usar no evangelismo pessoal. Às vezes você vai ter oportunidade no seu trabalho e você sempre terá de falar de Jesus para um, para outro. O seu testemunho, principalmente, você já vai ganhar almas através do seu testemunho. Pessoas vão se espelhar em você, tá bom? Agora vai ter trabalho que você vai poder fazer reuniões de oração,
de palavras. E como é bom, como Deus coloca a gente num lugar desse, gente, pelo amor de Deus. Então, tá? Tem que ter cautela, discernimento, estratégia para evangelização pessoal, tá? E o fato é que o seu trabalho é um campo missionário, tá bom? Em Mateus capítulo 9, Jesus diz que grande é a seara, e essa seara é tão grande que cabem todos. Missionários que se dedicam exclusivamente à obra e vão, e precisam ser, né, sustentado pela igreja. Aqueles que fazem missões transculturais através de suas profissões, e também temos eu e você que fala de Jesus para os seus amigos de trabalho, que tem levado pessoas a Cristo através da pregação da palavra e do seu testemunho, tá bom? Como conclusão, na nossa revista, Deus está chamando cada vez mais profissionais para que levem a mensagem da salvação até os confins da terra, especialmente aos povos não alcançados. Entretanto, é preciso um alerta. Nem todos que se sentem atraídos a fazer tendas estão qualificados para a tarefa. É necessário examinar os motivos e avaliar a disposição espiritual. Daí a importância do trabalho da igreja local na descoberta de vocações, pois é onde o crescimento espiritual ocorre mais plenamente no contexto de uma igreja saudável, acompanhado de um programa pessoal com o objetivo de levar a pessoa a desenvolver o conhecimento de Deus e das Escrituras. Uma vez que a base está firmada, podemos aprender habilidades ministeriais, especialmente como levar outros a Cristo e discipulá-los. Tá bom, querido? Essa foi a lição de número 8. Eu lhe aguardo até a próxima lição e eu espero ter lhe ajudado, tá bom? Espero você. Fique na paz, que Deus abençoe sua vida.